Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Engenharia. Para quem não me conhece, eu sou a Sueli, sou engenheira civil. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o sistema fossa, filtros e sumidouro e também o sistema fossa, filtro e a rede de esgoto. Bom, eu vou trazer a tela do meu computador para você aqui agora, porque eu vou explicar como que faz o dimensionamento da fossa séptica, que é o tanque séptico, do filtro anaeróbio e do sumidouro, e também como que funciona o sistema fossa, filtro e rede coletora. Ok? Então, eu vou trazer você para cá. Mas antes de eu trazer aqui a tela do meu computador, eu quero explicar algumas coisas com relação ao funcionamento do tanque séptico, tá? Então, o tanque séptico, ele vai receber todos os sólidos sedimentáveis do esgoto bruto, tá? Que vão ficar no fundo do tanque, ok? E isso vai gerar a camada de lodo. A água que ficar, ela vai se deslocar, tá? Para o filtro, ok? Esse filtro, ele vai fazer essa água, ela vai sair pela parte de cima do tanque séptico, tá? E vai entrar no filtro pela parte de baixo, ok? Por que pela parte de baixo? Porque o filtro, vocês vão ver ali na imagem depois, quando for mostrar para vocês, no filtro, toda a parte de baixo do filtro é composta por uma camada de brita ou de algum outro material filtrante. Então, se por acaso restar algum sedimento que acaba entrando no filtro com essa água, as britas ali elas vão fazer essa filtragem. Então, se restar alguma coisa ou se acabar entrando algum resto de sedimento dentro do filtro, essas britas elas vão fazer a filtragem e essa água vai sair pela parte superior entrando no sumidouro ou escoando até a rede coletora, ok? Algumas condições específicas com relação ao tanque séptico, tá? Ou a fossa séptica. Ela deve ficar ali condições de distâncias, né? Elas devem ficar a 1,5 m de construções, né? Distantes 1,5 m das construções, limites de terreno, sumidouros, valas de infiltração e ramal predial de água. Então, elas têm que ficar com essa distância de pelo menos 1,5 m, tá? Elas devem estar distantes pelo menos 3 metros de árvores e de qualquer outro ponto de rede pública de abastecimento de água. E também a 15 metros de poços freáticos e corpos de água de qualquer natureza. Então, a 15 metros dos poços artesianos e rios, lagos e demais corpos de água, ok? Como que a gente faz o dimensionamento, então, inicial, tá? Nós vamos considerar o número de pessoas a serem atendidas, tá? Novamente, 2 pessoas por quarto social, 1 pessoa por quarto de empregada. E nós temos ali a contribuição de esgoto, que é a letra C, e a contribuição de lodo fresco, representados por LF, tá? Então, assim, nessa tabela que eu estou mostrando para vocês aqui agora, nós temos ali residências de alto padrão, médio padrão, baixo padrão, hotel, exceto lavanderia e cozinha, ocupantes alojamentos provisórios, aí fábricas em geral, escritórios, edifícios públicos ou comerciais, escolas, bares, restaurantes similares, cinemas e teatros e sanitários públicos. Aqui nós temos a coluna de contribuição de esgoto com a letra C, como eu falei, e a contribuição de lodo fresco na última coluna, ok? Fora esses dois itens, a contribuição de esgoto e de lodo fresco, nós temos a taxa de acumulação de lodo, tá? Ou seja, aqui nós temos o intervalo de limpeza, né, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos, e valores, né, da taxa de acumulação, que é representada pela letra K, em dias, tá? Por faixa de temperatura ambiente, ou seja, se a localização, né, o local, a região onde o cliente está morando ou, né, onde vai ser feita a edificação
ela tem temperaturas abaixo ou igual a 10 graus, nós temos esses valores aqui para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos. Se a temperatura fica entre 10 graus e 20 graus, nós temos outros valores. E se a temperatura sempre está acima de 20 graus, nós temos esses valores, ok? Outra tabela que nós utilizamos também é o tempo de detenção hidráulica, tá? E esse vai levar em consideração o volume do tanque séptico, tá? Então, até 1.500... Então, até 1.500 litros dia, nós temos ali tempo de detenção hidráulica de 1 dia. Entre 1.501 e 3.000, entre 1.501 e 3.000 litros dia, nós temos 0,92 e assim por diante até acima de 9.000 litros dia, ok? E também temos os valores para horas, tá? Como que vai acontecer o dimensionamento? Bom, o dimensionamento do tanque séptico, ele vai ser, né, o volume dele vai ser igual a 1.000, mais o N, que é o número de pessoas ou unidades de contribuição, vezes a contribuição de esgoto, vezes o tempo de detenção hidráulica, mais a contribuição de lodo fresco, vezes a taxa de acumulação de lodo, ok? Então, é bem simples essa formulazinha aqui. Segue, ali é tudo tabelado, tá? E é só substituir os valores ali. Bom, com relação à geometria dos tanques, tá? O diâmetro interno mínimo deve ser de 1,10 m, né, em caso de tanque cilíndrico. Largura interna mínima de 80 centímetros, caso seja os tanques de forma quadrada ou retangular. Profundidade úteis, né? Mínimo de 1,20 m, máximo de 2,80 m, tá? A depender do volume útil, ok? Né? Então, aqui nós temos outra tabela, que é essa tabela aqui, que tem ali volume útil de até 6 metros cúbicos, profundidade de 1,20 m, profundidade mínima de 1,20 m, profundidade máxima de 2,20 m, volume útil entre 6 a 10 metros cúbicos, profundidade mínima de 1,5 m, profundidade máxima de 2,5 metros, e volume útil acima de 10 metros cúbicos, profundidade mínima de 1,80 m, máxima de 2,80 m, ok? Agora a gente passa para o filtro anaeróbio. O filtro anaeróbio, tá? Ele tem uma grelha de concreto, né, que vai limitar ali para que a brita ela não chegue no fundo, ok? E é onde vai ser soltado então o líquido, a parte líquida que vem do tanque séptico, tá? E conforme essa água ela for subindo, ela vai passando pela brita e a brita vai fazendo essa filtragem, tá? Detalhe, não é só brita que pode ser feita a filtragem, tá? A filtragem ela pode ser por outros materiais, como por exemplo, conduítes, gomos de bambu, conchas ou, enfim, outros meios filtrantes ali que possa ser utilizado no filtro, ok? O dimensionamento do filtro, ele é o número de contribuintes, né, o número de pessoas. Nós vamos precisar também da contribuição de esgoto e do tempo de detenção hidráulica. Então, o que nós vamos utilizar? O volume útil do filtro, ele vai ser 1,6 vezes o número de pessoas, vezes a contribuição de esgoto, vezes o tempo de detenção hidráulica, ok? E, bom, com relação aos sumidouros, os sumidouros eles são construídos geralmente em placas de concreto, né, circulares, perfuradas, ou tijolo gradeado, permitindo que a água que chegue ali, né, ela possa ser solta para o solo. Então, o dimensionamento do volume do sumidouro, ele é feito pela contribuição diária de esgoto, vezes o número de pessoas, e também leva em consideração a taxa de absorção do terreno, tá? Então, tem que saber se o solo, ele é um solo que
absorve facilmente esse tipo de fluido, tá? Então, é bem simples o dimensionamento dos volumes da fossa séptica, né, o tanque séptico, do filtro e do sumidouro, tá? A diferença do sistema fossa-filtro-sumidouro para a fossa-filtro e rede coletora é que na rede coletora você não precisa dimensionar, você só vai pegar a tubulação, né, e levar ela do filtro para a rede coletora, ok? Bom, pessoal, então esse é o sistema fossa-filtro-sumidouro, tá? Como que você dimensiona ele, ok? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.